Você já usou alguma estratégia na educação da sua criança que ficou tão bem que você ficou até com medo e resolveu que nunca mais ia mudar nada naquela fala que você usou? Aconteceu isso com uma aluna minha e eu vou te contar aqui a história dela hoje. Mas antes, se a gente não se conhece, oi, meu nome é Camila, eu sou educadora parental. Eu tenho mais de 12 anos de experiência na educação infantil, tanto como professora quanto como coordenadora. E aqui nesse canal a gente fala sobre diferentes abordagens de educação que demonstram respeito tanto pela criança quanto por você. Então, se você acha que já tentou de tudo, fica aqui nesse vídeo que ele pode te ajudar. Se você já veio aqui antes, você tá vendo que eu tô hoje num cenário novo. Tô fazendo esse teste de gravação aqui. Eu gosto muito de gravar ali na minha sala, eu gosto do cenário. Só que hoje tá muito barulho ali fora, então eu tô testando aqui. Me conta se o áudio tá fazendo muita diferença pra você e também se você gostou do cenário, né? Que foi meio improvisado hoje, mas até que eu gostei. Consegui fazer aqui minha estação de trabalho, trouxe meu buquê. E finalmente lembrei que eu tenho esse quadro para pendurar, que já faz um tempão que tá aí. Mas agora, sem enrolação, a história dessa mãe. A primeira coisa que você tem que saber é que é uma mãe muito ocupada, que trabalha o dia todo. Às vezes home office, às vezes presencial. E ela tem duas crianças bem pequenas, as duas menores de 3 anos. Então, nessa rotina bem apertada, numa das minhas aulas temáticas, ela disse que estava com muita dificuldade na rotina noturna. Como essa é uma mãe que eu já acompanho há mais ou menos um ano, eu já conheço bem a rotina dela, já conheço bem as crianças. E a gente sabe que essa é uma criança que busca muito por independência e autonomia. E além de tudo, tá nessa fase dos terrible twos, que envolve essa reafirmação da criança como um ser humano separado da mãe, e a descoberta das suas próprias vontades, dos seus desejos. E isso acaba trazendo muito mais disputa e muito mais não que a criança fala para o adulto. É natural. Agora, é lógico que a gente precisa fazer as intervenções corretas para que essa criança realmente se desenvolva para uma independência e autonomia e não para uma competitividade exacerbada, principalmente com você. E eu já te adianto aqui que quanto mais a gente se coloca dentro dessa disputa que eles chamam a gente, quanto mais a gente bate de frente, quanto mais a gente acha que a gente tem que só se impor, e o problema aqui não é impor o limite, é só se impor, mais eles vão ficar contra nós. E devo te dizer que é muito difícil você achar alguém nesse mundo que seja mais teimoso do que uma criança de 2 a 4 anos. Então, sim, muitas vezes nós adultos vamos perder, até porque eles têm uma fonte de energia inesgotável, né? E a gente já tá cansada do trabalho do dia todo, principalmente quando chega a noite. Então, eu dei algumas orientações para essa mãe, mas que iam levar algumas semanas para se concretizar, como, por exemplo, elaborar a rotina compartilhada com essa criança e deixar isso, transformar isso de uma forma concreta e visual para que essa criança tivesse justamente essa ideia de pequenos passos e pequenas conquistas que ajuda muito a desenvolver a independência e a autonomia. Mas ela precisava então de uma coisa muito pontual e que ela pudesse usar desde aquele minuto que a gente estava conversando com ela, porque, tipo assim, como uma emergência, sabe? Ela precisava desse respiro para a criança voltar a colaborar nessa rotina noturna, para que a casa voltasse para a rotina e todo mundo se sentisse melhor, para ela conseguir ter esse tempo de construir as outras ferramentas. E ela me contou que uma coisa que ela já estava fazendo era a famosa chantagem, que afinal, quem nunca fez uma chantagem, né? Essa criança toma mamadeira antes de dormir, e como o objetivo dessa mãe era que essa criança guardasse os brinquedos, tomasse banho, escovasse os dentes e não necessariamente fizesse isso rápido, a maneira que ela encontrou foi usar essa mamadeira do final como uma chantagem. Então ela começou a dizer que só ia chegar na hora da mamadeira antes de dormir, que é um momento assim
de aconchego, né, do adulto com essa criança, que nem sempre é a mãe que faz isso, às vezes é o pai. Mas então ela começou a dizer que só ia chegar no momento da mamadeira se fizesse todas as tarefas, se arrumasse os sapatos. Então ela começou a se repetir nisso e ela começou a se sentir culpada. Porque ela não queria chantagear e ameaçar a criança, ela estava usando essa estratégia como emergência mesmo. Até ela chegar no nosso encontro temático e a gente conversar sobre isso e ela poder tirar essa dúvida do que fazer então no lugar, né? E aliás, eu já te adianto isso daqui também. Se você está se sentindo muito mal, muito culpada com alguma estratégia que você está fazendo, isso é um sinal que você precisa mudar. Claro que tem outros que a gente precisa ver, né? Precisa analisar se, se essa estratégia está servindo ao seu objetivo nesse momento. Como, por exemplo, estava no caso dessa mãe, estava servindo a esse objetivo. Precisa ver se a criança está respondendo bem a essa estratégia, que às vezes a criança também pode não responder muito bem, pode ficar triste, pode ficar chateada, ou pode ficar mais irritada, mais brava, pode despertar mais vontade de disputar com você, e aí também a gente vai precisar trocar. Mas então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer aqui nesse caso era justamente tirar essa ameaça, porém, ainda dar para essa mãe uma ferramenta que fosse rápida, para ela não ficar sem nada, para ela poder ter o tempo de chegar nas outras ferramentas de médio e longo prazo. Agora presta atenção. Eu orientei ela simplesmente a trocar a forma como ela falava. Então, ao invés de falar que só vai chegar na hora da mamadeira se tomar o banho, a gente trocou por assim que você tomar banho, escovar os dentes e guardar os brinquedos, vai ser a hora da mamadeira. Simples. Pode ser simples. Aliás, a disciplina positiva, essa ferramenta é dessa abordagem que se chama disciplina positiva. A disciplina positiva vem de uma base teórica de um psiquiatra e psicólogo chamado Alfred Adler. E ele tinha muito essa crença muito forte, essa convicção de que a vida é simples. Sabe aquela história que a gente que complica? Então, meio que veio dele. E aí, então, conhecendo essa criança que busca por independência e autonomia, conhecendo, sabendo, né, essa mãe verbalizando para mim que ela estava se sentindo muito mal, muito culpada de fazer essa ameaça, e ela também me dizendo que o objetivo dela era só que a criança fizesse as tarefas, não que necessariamente fizesse rápido. Eu orientei então ela ter primeiro essa fala do assim que e depois entrar com as ferramentas de médio e longo prazo que a gente já tinha combinado antes e que ela precisava desse tempo para se organizar para fazer. Mas é aqui que vem o plot twist, porque a gente sabe que a mãe não tem um minuto de paz. Acontece que funcionou perfeitamente bem. E cada vez que essa mãe dizia, assim que você terminar essas tarefas, a gente vai chegar na mamadeira, a criança simplesmente saía correndo para fazer e fazia bem, sim, o que tinha que fazer, mas a mãe começou a ficar com a mesma sensação de antes, de quando ela chantageava e ameaçava a criança. Mas eu quero que você saiba uma coisa aqui. Isso aconteceu porque, como funcionou super bem de primeira, essa mãe começou a repetir isso todos os dias. E uma ferramenta que era para ser de um momento de emergência passou a ser uma ferramenta de rotina. E isso fez com que parasse de servir ao objetivo dessa mãe. Lembra que eu falei que ela precisava só de um tempo para se organizar, para entrar com as ferramentas de médio e longo prazo? Só que a ferramenta de curto prazo funcionou tão bem que ela deixou as outras ferramentas para lá. E aí, só com essa ferramenta de curto prazo, ela voltou a se sentir culpada com o que estava fazendo. Como essa criança queria também demonstrar essa independência e autonomia, quando ela falava que assim que ela terminasse aquela tarefa, a criança queria mostrar para ela que ela era capaz de fazer aquela tarefa, mas claro, atrelada à mamadeira do final da rotina noturna.
E aí, como essa mãe voltou a se sentir culpada, ela precisou correr com as ferramentas de médio e longo prazo para parar de se sentir mal. Então, sim, se você estava na dúvida, saiba agora que existem ferramentas da disciplina positiva que são mais respeitosas do que ameaça, chantagem, grito, palmada, mas que nem sempre vão servir ao seu objetivo final e nem sempre vão fazer você realmente se sentir bem com o que você está fazendo. Então, talvez o que você precisa é conhecer várias ferramentas e ter um olhar muito afinado para os seus objetivos e para os seus sentimentos em relação àquela situação. E aí, sim, você entra com uma ferramenta de curto prazo para você ter esse respiro, ter esse alívio e ter esse tempo para se organizar para entrar com as ferramentas de médio e longo prazo que também vão te trazer esse respiro e alívio e vão servir melhor ao seu objetivo de desenvolver na criança independência, autonomia, inteligência emocional, empatia. E se tiver alguma outra habilidade que você queira desenvolver e ainda está na dúvida de como fazer isso, conta aqui nos comentários para mim, que isso pode virar vídeo e eu mesma venho conversar com você. Porque ferramenta boa não é a ferramenta que muda a criança e nem a que muda a mãe, e sim a que muda a relação, a sua rotina e os seus sentimentos em relação a isso. Agora, eu não posso deixar de pedir o seu apoio. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. Como eu já disse, se você comentar aqui alguma outra habilidade, pode virar vídeo e eu mesma venho responder para você para entender melhor essa sua demanda e conseguir fazer um vídeo bem útil. Então, eu espero te ver mais por aqui. Um beijo e até a próxima.